Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nosso no canal do YouTube ou no Facebook, ou talvez você esteja ouvindo no LCast, e nós vamos hoje continuar falando sobre programação neurolinguística e eu vou falar para você sobre o que é metamodelo de linguagem. Basicamente, significa você como líder, você como treinador, você como coach, identificar o que está passando no cérebro do seu coach, no cérebro do seu liderado, que está passando na cabeça dele. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu tô com um abacaxi. E aí você pode achar que ela está com um problemão, quando na verdade ela está com um abacaxi que ela acabou de trazer da feira. Parece brincadeira, mas isso acontece toda hora na nossa vida. Outro dia eu estava fazendo um processo de coach com uma menina que ela disse assim, uma líder, né, numa empresa, e ela falou assim, eu tô com muita dificuldade com a minha equipe. As pessoas não gostaram que eu fui promovida a líder e eu tô tendo muita dificuldade em comandar a toda a minha equipe. E aí eu fiz um metamodelo de linguagem com ela. O que é isso? É tentar entender o que está passando no mapa dela. Lembra no vídeo das 12 pressuposições da PNL, parte 1 e parte 2? O mapa não é o território. Então quando ela falou assim, se eu estivesse usando o meu mapa, eu já estaria pensando, bom, ela deve ter uma equipe, sei lá, de 10, 20, 30 pessoas e ela deve estar tendo um complô, as pessoas realmente não estão gostando dela. E aí eu fiz a pergunta, quantas pessoas tem na sua equipe? E ela falou, são 2. Uma delas eu conheço desde a infância. Caramba, isso muda completamente o cenário, entende? O mapa não é o território. Então o que é o metamodelo? Eu estou aqui com o computador para não perder nada para você. Metamodelo é um conjunto de perguntas que permite você reunir as informações que especifiquem a experiência de alguém. Que você entenda o que essa pessoa, como que ela está vivendo a experiência dela, ou seja, o mapa dela e não o seu. Muitas vezes a gente cria no modelo nosso de mundo 3 padrões de processamento. A gente omite informações, como essa menina disse para mim, essa líder, a minha equipe, mas ela omitiu a informação de quantas pessoas tinham na equipe. Ou a gente generaliza, todo mundo está sem dinheiro, esse foi um ano de crise, ou não é verdade, mas será que é todo mundo mesmo? Ou a gente distorce o pensamento através da nossa comunicação. Então um bom programador na PNL, ele consegue entender o que a pessoa está querendo realmente falar. Por exemplo, eu vou te contar um texto aqui que eu uso nos meus treinamentos de PNL. Olha só. Uma dona de casa acabara de apagar as luzes da cozinha quando a criança apareceu e pediu comida. A geladeira foi aberta e após receber um doce, a criança saiu correndo. Eu vou repetir. Uma dona de casa acabara de apagar as luzes da cozinha quando a criança apareceu e pediu comida. A geladeira foi aberta e após receber o doce, a criança saiu correndo. Bom, muitas pessoas podem simplesmente declarar esse cenário, esse acontecimento. Agora, como é que você interpreta ele? Se você for bom de PNL, nos próximos vídeos eu vou te ensinar exatamente como trabalhar um metamodelo, identificar o que a pessoa está falando, você vai perceber que aqui tem muita coisa para esclarecer nesse pequeno trecho de 3 linhas, nesse pequeno texto. Uma dona de casa acabara de apagar as luzes da cozinha quando a criança apareceu e pediu comida. A geladeira foi aberta e após receber o doce, a criança saiu correndo. Então, eu vou fazer aqui para você 12 perguntas para você refletir. Vem comigo. Número 1. A criança apareceu após a dona de casa apagar as luzes da cozinha? Será que isso é verdade? Será que é falso ou não tem informações suficientes? A criança que pediu comida estava com fome? Talvez, eu gostaria que vocês colocassem aqui no comentário de vocês, tá bom? Escreva no comentário de vocês o que vocês acham a respeito dessas perguntas que eu estou fazendo. Para alguns a criança estava com fome, para outros talvez não. Ela pediu comida, está escrito no texto, mas será que ela estava com fome ou ela só queria um doce? E perceba como é interessante isso. A dona de casa era a mãe da criança? Talvez na sua cabeça sim, mas não tinha informações suficientes. Já era noite quando a criança pediu comida? Será que porque ela apagou a luz já era de noite? A gente não sabe, mas a gente interpreta, percebe? Diante de uma única comunicação, nós podemos ter cenários, interpretações diferentes. E quando você aprende isso, você consegue entender exatamente o que a pessoa quer. Isso te ajuda a ser um líder melhor, isso te ajuda a ser um vendedor melhor, isso te ajuda a entender a cabeça do seu cliente, isso te ajuda em muitas coisas. Próxima pergunta. Já era de noite, eu já falei essa. Alguém abriu a geladeira? Pode apostar que sim, a geladeira não abre sozinha. A criança não pediu comida? Bom, tem que voltar lá. Uma dona de casa acabara de apagar as luzes da cozinha quando a criança apareceu e pediu comida. Olha só que interessante.
quem poderia até imaginar que quem pediu comida foi a dona de casa. A criança apareceu e pediu comida, mas pelo texto provavelmente foi a criança mesmo. O doce estava na geladeira, ou seja, será que estava na geladeira o doce ou ela abriu a geladeira, fechou e pegou o doce no armário? Nunca se sabe. Apesar de uma criança aparecer, não se sabe se é menino ou menina. A dona de casa abriu a geladeira. A história refere-se a acontecimentos que faz a seguinte referência: a dona de casa e a criança. Parece que sim, isso é verdadeiro. A criança pega o doce e sai correndo. Quem sai correndo? Foi a criança ou a dona de casa? Olha que interessante quando a gente começa a ter essa amplitude e esse talento, esse conhecimento que eu estou ensinando a vocês. Os seguintes acontecimentos são verdadeiros. A dona de casa apaga as luzes, a criança pede comida, uma geladeira é aberta, alguém recebe um doce e a criança sai correndo. Parece que aí sim a gente reflete o acontecimento. Gente, parece maluquice que eu estou te ensinando, mas no vídeo de amanhã eu vou ensinar você como descobrir exatamente, quando qualquer pessoa falar com você, o que ela está pensando de verdade. Como interpretar o mapa dela e não simplesmente interpretar o território através do seu próprio mapa. A gente se vê então no vídeo de amanhã, continuando metamodelo de linguagem. Tchau, pessoal!